Bom, pessoal, vamos falar um pouco, vamos fazer um vídeo para dar continuidade aos assuntos, né, de anatomia. Vamos falar um pouco sobre as glândulas salivares. Em primeiro lugar, vamos ter a noção, né, de que existem glândulas salivares principais ou maiores e as glândulas salivares acessórias ou menores, certo? A classificação mais aceita é maiores e menores. As glândulas salivares menores, a gente não vai falar dela porque elas são muito pequenas e estão distribuídas em toda a mucosa bucal. E as glândulas maiores são três: a parótida, a submandibular e a sublingual. E vamos falar um pouco dela. Bom, primeiro vamos desenhar aqui uma estruturinha. Vamos começar pelo côndilo da mandíbula. Depois do côndilo da mandíbula vamos fazer o processo coronoide. Aqui seria a porção ascendente da mandíbula. O gônio, que é essa curvinha, se chama gônio. E o corpo da mandíbula. Ok? Mais ou menos assim. Vamos fechar aqui. Vamos dar uma continuação. Aqui nós teríamos parte da articulação temporomandibular, né, o ATM, e vamos ter a maxila superior, mandíbula superior. Fazer aqui a cavidade nasal e mais aqui assim só para representar mesmo o zóio. Aqui nós teríamos a cavidade nasal e aqui a cavidade auricular, e por aqui assim nós teríamos o arco zigomático, né? Vamos representar mais atrás o processo mastoideu, a mastoide, né? Seria do osso temporal, a mastoide, e profundo a ela o nosso processo estiloide. Certo? Mais ou menos assim. Teríamos o conduto auditivo externo, e o pavilhão auricular, né? A nossa orelha, fazer ela assim, ok? Mais ou menos assim seria para a gente começar. Bom, a parótida, a glândula parótida é a maior de todas e ela vai se localizar numa região denominada região parotídea. Essa região compreende o conduto auditivo interno, o pavilhão auricular, a porção ascendente da maxila e um músculo que atravessa aí, que é o músculo massetero e o músculo como se chama? Músculo massetero por um lado e o músculo esternocleidomastoideo, certo? O esternocleidomastoideo, ele se inserta, deixa eu ver aqui, ele se inserta na mastoide. É um músculo mastigador, um músculo forte da mastigação, que ele descende aí até a região do gônio mais ou menos, certo? Vamos fazer ele assim só para representar mesmo, só para delimitar os espaços, ok? Depois nós teríamos o músculo massetero, que descende pelo corpo da mandíbula até o gônio também. Esse seria o masseter, ou massetero, né? Também é um músculo da mastigação. Outro músculo da mastigação seria o músculo temporal, mas que eu não vou representar, ele é um pouco mais profundo, ok? Pois bem, então a nossa glândula parótida, ela vai se localizar por
por baixo do conduto auditivo externo, por baixo do conduto auditivo externo, assim, certo? Por debaixo do conduto auditivo externo, vai estar na frente ou anteriormente ao músculo esternocleidomastoideo, por cima e por trás do músculo massetero, ok? Essa seria a localização da nossa glândula parótida. Ela é tubular, é uma glândula mista, né? Túbulo alveolar, e a sua secreção predominante é uma secreção serosa. A porção serosa dela ou seja, ela só tem acinos, acinos do tipo seroso. Essa glândula é responsável pela formação de saliva e participa na digestão inicial dos alimentos, né? Na primeira fase da digestão dos alimentos. Para continuar os detalhes da parótida, vamos representar a esse nível aproximadamente da mandíbula. Nós temos um outro músculo que se chama bucinador. Esse músculo não pertence ao sistema digestivo, é um músculo da expressão facial, mas ele é uma estrutura anatômica que se relaciona com o conduto principal, né, da parótida. Por cima desse músculo existe uma estrutura de gordura que se chama bola adiposa de Bichat. Essa gordura é a gordura que o pessoal tira, né, da bochecha, fazendo aí a bichectomia, é a remoção da bola adiposa de Bichat. Pois bem, a glândula parótida, então, tendo essa localização, repito, a localização dela, ou seja, ela está inferior ao conduto auditivo externo, ela está anterior ao esternocleidomastoideo, ou seja, observe que o esternocleidomastoideo é posterior à glândula, então a glândula é anterior ao esternocleidomastoideo e ela é superior e posterior ao músculo massetero, e ela está localizada sobre o corpo da mandíbula. Desculpa, sobre o corpo não, sobre a porção ascendente da mandíbula. Esse seria o território ou a região parotídea, ok? Pois bem, a parótida então apresenta um conduto, que é o denominado conduto de Stenon ou conduto parotídeo, e esse conduto ele vai atravessar o músculo massetero, vai descender pelo corpo da mandíbula, vai atravessar a bola adiposa de Bichat e vai penetrar no músculo massetero. Penetrando no músculo massetero, ele vai se desembocar a nível do segundo molar superior, ou seja, no vestíbulo da cavidade oral, com os dentes fechados, sobre eles. Se nós enfiarmos a mão até o fundo da boca, né, essa região toda é vestíbulo, tudo aquilo que está por fora dos dentes e por dentro dos lábios. Então, na porção profunda, a nível do segundo molar, é onde se desemboca o conduto de Stenon, que é o conduto principal da parótida. A parótida ela apresenta umas relações que são muito importantes devido a estruturas que passam, né? Uma estrutura que atravessa a parótida, se nós lembrarmos das aulas sobre carótida externa, nós vamos lembrar que a carótida externa, quando ela vai dar as suas duas ramas terminais, ela atravessa pela glândula parótida. Então, uma estrutura anatômica que atravessa a glândula parótida
seria a artéria carótida externa, ok? Carótida externa atravessa a glândula parótida para dar origem à artéria mandibular e artéria temporal superficial. Então aqui nós temos a artéria carótida externa atravessando a glândula parotídea. Depois, outra estrutura interessante que nós temos aí é o sétimo par cranial, ou seja, o nervo facial. O nervo facial, ele provém de sua origem e atravessa a glândula parótida para poder dar os seus ramos, né? Se divide em parte dentro da própria glândula e termina dando os seus raminhos que vão se dirigir para a inervação. A importância disso é muito mais clínica que anatômica, já que processos infecciosos ou de inflamação da glândula parótida pode comprometer tanto o nervo facial como a artéria carótida, e isso reflexionaria, ou seja, daria sintomas distal, ou seja, sintomas distantes ao local exato do problema. Bom, então essas seriam as principais relações da glândula parótida. A glândula parótida, por mais que o nervo facial atravesse ela, ele não dá a inervação dela, ele só atravessa, ele não inerva essa glândula. Quem inerva essa glândula é o nervo glosofaríngeo, ou seja, o noveno ou nono par cranial. E o interessante desse nervo, na verdade de todos os que inervam as glândulas salivares, é que eles estão associados ao tronco encefálico e de alguma forma eles estão associados ao sistema límbico relacionado a emoções e relacionado às lembranças. Então por isso que às vezes a gente só sente o cheiro de uma comida e a boca já começa a salivar, porque a informação que o nervo olfatório manda para o tronco, ela é respondida pelo nervo glosofaríngeo, que dá a inervação dessa glândula, e inicia-se automaticamente a produção de saliva. Da mesma forma, quando a gente se lembra de algum prato que a gente gosta muito e acontece a salivação. Esse processo de salivação é conhecido ou é chamado na fisiologia como digestão cefálica. Começa o primeiro passo da digestão a nível cefálico, a nível cerebral. E a resposta é a secreção de saliva, certo? Outra coisa importante é que ela é uma glândula puramente serosa. É uma glândula exócrina e o tipo de secreção é seroso, absolutamente seroso, e a sua constituição é túbulo alveolar, ou seja, ela tem tubos e também tem alveolos, certo? Isso é tudo sobre a glândula parótida. Essas são as principais informações da glândula parótida. Lembrando que as veias que drenam o sistema sempre acompanham as artérias. Então, se está passando artéria, também vai estar passando veias, ok? Bom, a outra glândula salival, né, de importância é a glândula submandibular. A glândula submandibular ou submaxilar, né, submandibular ou submaxilar, ela se localiza no gônio da mandíbula e por baixo dele, certo? Mais ou menos aqui, a esse nível. Aqui nós teríamos a glândula submandibular. Essa glândula salivar, a diferença da glândula parotídea, essa glândula aqui, ela é uma glândula de secreção mista, o que significa que ela não é nem serosa e nem mucosa, ela é mista, ela tanto é mucosa quanto serosa, mas o predomínio dos seus acinos são serosos. O predomínio dessa secreção é uma secreção serosa, certo? Como referência anatômica para a localização dessa glândula, existe
o músculo que faz parte do piso da boca. E em outra ocasião nós vamos fazer um vídeo sobre cavidade oral, que é o músculo miloioideo. O músculo miloioideo, mais ou menos nessa região assim, ele delimita aí, ou determina uma referência anatômica para a glândula submandibular. Ou seja, nós podemos dizer que a glândula submandibular está localizada a nível de gônio da mandíbula e inferior ao músculo miloioideo, ou por baixo do músculo miloioideo, ok? O conduto de secreção dessa glândula é o conduto de Wharton, certo? O conduto de Wharton, ele primeiramente ele se dirige para frente, logo ele curva e passa pelo borde posterior do músculo miloioideo e atravessa por cima do músculo miloioideo para desembocar a nível da chamada carúncula, assim se chama o termo, carúncula sublingual, certo? Carúncula sublingual. Aonde está localizada a carúncula sublingual? A carúncula sublingual está localizada aos lados do freio da língua, ou seja, quando a gente eleva a língua e tem esse freiozinho, essa pele que une a língua ao piso da boca, aos lados dela vai estar localizada a carúncula sublingual. É o local de desembocadura do conduto de Wharton, certo? Que é o conduto que transporta a saliva produzida pela glândula submandibular até a cavidade oral. No caso da parótida, nós tínhamos o conduto de Stennon, certo? Vamos escrever aqui só para ficar mais fácil. Ou seja, esse aqui é o Stennon, se escreve assim, Stennon. E esse seria o conduto de Wharton, assim. Ou seja, certo? Bom, por fim, nós teríamos a glândula sublingual. A glândula sublingual é uma glândula menor, dentre todas ela é a menor, dentre as maiores ela é a menor, certo? E ela se localiza de forma anterior, ou seja, no corpo da mandíbula, a nível anterior e sobre o músculo miloioideo, ou seja, por cima do músculo miloioideo e anterior na mandíbula. A glândula submandibular está por baixo do miloioideo e é posterior ao corpo da mandíbula, ou seja, a nível de gônio, ok? Essa glândula, ela também é uma glândula mista, de secreção mista, o que significa que ela é mucosa e serosa, mas a diferença da submandibular, o predomínio dela é mucoso, enquanto o predomínio da submandibular é serosa, certo? Mas são ambas glândulas de secreção mista, ok? São todas exocrinas e são todas túbulo-acinosas, certo? O conduto que transporta esse produto, né, de secreção exocrina, ele é um conduto bastante curto pela localização da glândula e ele também se desemboca na carúncula sublingual, ou seja, no mesmo lugar que o conduto de Wharton cai, o conduto de Bartolini, assim se chama esse, Bartolini, acho que é só com L mesmo, o conduto de Bartolini, também se desemboca, ok? Essas seriam as glândulas sublinguais encarregadas da produção de saliva. A parte da produção, melhor dito, o conteúdo dessa saliva é rico em enzimas, rico em algumas proteínas, mas o predomínio é água e, em alguns casos, mucos, né? A partir disso também existe a produção de imunoglobulina A e alguns outros fatores que atuam
em colaboração com o sistema imunológico. Como disse, a glândula parótida, que é a maior de todas, ela vai estar atravessada pelo nervo facial, mas não vai estar inervada por esse. Vai estar inervada pelo glosofaríngeo. O facial, por sua vez, vai dar inervação, já em outros lugares, em outras raminhas, ele vai dar inervação da sublingual e da submandibular. Ou seja, que submandibular e sublingual sim estão inervadas pelo sétimo par cranial, o nervo facial. Ok? Em relação à relação, né, anatômica, a glândula submaxilar, ela está em relação com a artéria facial, que, se a gente lembrar também, é uma rama da carótida externa. Essa artéria facial cruza, ela vem por trás, aí eu não vou representar, e ela cruza o borde dessa glândula para poder se dirigir às estruturas faciais que ela dá a irrigação, ok? Então ela passa pelo borde superior da glândula parótida, certo? Bom, isso é a glândula salivar, as glândulas salivares principais: localização, função e composição, certo?